Muito boa noite, hoje é dia 23 de setembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião, claro. A gente termina o dia juntos, separando o que é barulho daquilo que realmente importa, com clareza e um pouquinho de ironia, porque ninguém merece encerrar o dia de um jeito pesado, né? De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo o que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar do discurso, claro, do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU e tudo que está em jogo por lá, com foco, evidentemente, na nossa diplomacia. E também vamos comentar a sanção americana contra novas autoridades brasileiras e ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Pode rodar a vinheta, produção. E o presidente Lula fez hoje o seu 10º discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Historicamente, gente, o Brasil é sempre o primeiro país a discursar nesse evento, porque lá em 1949, em meio ao clima tenso, né, da Guerra Fria, a organização decidiu que era melhor escolher um país neutro do que a União Soviética ou os Estados Unidos, e aí isso virou uma tradição. Lula subiu ao palco num momento de grande tensão global. É guerra na Ucrânia, escalada do Oriente Médio, expectativa para a Copa em Belém, tudo isso. Ou seja, foi um discurso que tinha um potencial de impactar muito além das fronteiras brasileiras. Mas o presidente começou falando aqui de dentro de casa. O primeiro assunto que ele abordou foi a democracia, destacando que por aqui um ex-chefe de Estado foi julgado, condenado e teve amplo direito de defesa ao ser responsabilizado por atentar contra o Estado democrático de direito. Lula não citou nomes, claro, mas ele estava se referindo ao ex-presidente Bolsonaro e ao julgamento, né, da tentativa de golpe. Foi um trecho que, embora fosse endereçado para o mundo, tinha um alvo claro aqui dentro de casa, mas também lá nos Estados Unidos, já que parte da justificativa do governo americano para o tarifaço passou pelo que Trump chamou de perseguição política a Jair Bolsonaro. Lula também defendeu uma regulação global para redes sociais, dizendo que a internet não pode ser uma terra sem lei. Ele celebrou a lei recém-aprovada no Brasil para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital e foi bem duro ao dizer que ataques à regulação só servem para esconder interesses escusos e dar guarida para crimes. Aqui vale ressaltar que praticamente ninguém foi contra a regulação sobre essa questão específica das crianças e adolescentes. O que costuma ter oposição é a regulação pura e simples, ampla, genérica, que pode levar, a depender de quem escreveu o projeto, né, a uma espécie de censura prévia das opiniões das pessoas, que, é importante lembrar, têm direito a ter as suas opiniões, mesmo que elas sejam burras ou erradas. Todo mundo tem direito a ter uma opinião errada. Sobre guerras e conflitos, o discurso ganhou um pouco mais de peso. Lula condenou os atentados do Hamas, mas acusou Israel de cometer um genocídio em Gaza. Ele criticou diretamente o Ocidente e o veto americano à criação de um Estado palestino. Um ponto que pode até agradar a sua base política, mas coloca o Brasil numa posição delicada na diplomacia. Reconhecer agora um Estado palestino é dar de presente para o Hamas o que eles queriam com 7 de outubro, quando invadiram Israel e estupraram, decapitaram e queimaram vivos mais de 1.000 israelenses civis, muitos deles, inclusive, militantes da causa palestina. Ao dizer que judeus matam mulheres e crianças deliberadamente, Lula repete uma das mais antigas acusações antissemitas da história, um discurso que ignora fatos e também ignora a tradição diplomática brasileira de moderação e de busca pelo diálogo. Ele também citou que admira os judeus que se colocam contra o que está acontecendo em Gaza, repetindo mais esse libelo antissemita de querer tutelar os judeus e dizer como eles devem agir. O bom judeu para o Lula rejeita Israel. O discurso é antigo, é perigoso para a comunidade judaica, principalmente para a comunidade judaica fora de Israel, que nada tem a ver com o conflito em Gaza. A guerra começou há quase 2 anos, quando o Hamas cometeu esse ataque bárbaro contra civis israelenses, que foi inclusive o maior ataque contra judeus desde o Holocausto. Se o Lula quer mesmo o fim da guerra, o caminho é outro.
ele deveria pedir que o Hamas devolva os reféns que ainda estão lá nos porões, nos túneis do Hamas em Gaza há quase 2 anos, e que o grupo terrorista entregue as suas armas. Mas isso, claro, ficou fora do discurso. Seria muito mais razoável da parte do Brasil seguir a posição de Singapura, por exemplo, que afirmou que está, sim, disposta a reconhecer a existência de um Estado palestino, desde que o Hamas não esteja mais no controle político da faixa de Gaza, e sim a autoridade palestina, que é quem comanda a Cisjordânia e é muito mais moderada do que os terroristas do Hamas. Na parte final, o Lula olhou para o futuro, convidou os países para a COP30, né, de Belém, em novembro agora, e cobrou mais justiça climática. Ele anunciou que o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia nos últimos 2 anos, o que é controverso, depende muito do indicador, mas tudo bem, passa. E também propôs um fundo global para remunerar os países que mantêm as suas florestas em pé. No fim, o discurso foi menos duro do que se esperava, né? O Lula não citou, por exemplo, o tarifaço ou o nome do presidente Donald Trump, o que pode ser um bom sinal de que o presidente do Brasil está deixando o orgulho de lado e vai passar a mão no telefone e conversar com Trump. Ao mesmo tempo em que se posiciona, né, como um líder global, o Lula leva para o palco da ONU as suas batalhas domésticas, a defesa do Supremo, a condenação do Bolsonaro, a lei da regulação das redes e a COP de Belém. Na questão internacional, especialmente ao falar de Gaza, ele aumenta o tom e arrisca o papel histórico do Brasil como um país de diálogo e de mediação. Sem contar, claro, nos tropos antissemitas, né? Mas isso também já era esperado. No fundo, o Lula fez um discurso que fala muito para o seu eleitorado, mas que pode trazer consequências no relacionamento com outros governos e com quem, por aqui no Brasil, já não simpatiza com ele. E é importante a gente lembrar, né, que a eleição não se ganha só com a sua militância, ainda mais num país desse tamanho. Então a pergunta que fica é: Lula foi para Nova York para falar para o mundo ou para conversar indiretamente com seus eleitores aqui no Brasil? Eu acho que foi mais a segunda opção. Agora, eu acho que o discurso do presidente foi pouco duro, porque na véspera da reunião na ONU, Trump sancionou autoridades brasileiras ligadas ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE, incluindo a mulher de Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia da família dele. Foi um pacote de sanções com base na lei Magnitsky, uma legislação criada para punir corrupção e violação de direitos humanos. É a primeira vez que essa lei é aplicada contra familiares de um magistrado, um gesto, né, que diplomaticamente é muito hostil e que leva a tensão entre o Brasil e os Estados Unidos para um outro patamar nunca antes visto. E não foi só isso, né? O Trump também revogou os vistos de nomes importantes do judiciário brasileiro, como Benedito Gonçalves, que foi o relator da ação que deixou o ex-presidente Bolsonaro inelegível, e do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias, lembra? Alguns ministros, como Alexandre Padilha, foram autorizados a circular só entre o hotel, a sede da ONU e a missão diplomática do Brasil em Nova York, mas foram proibidos de ir para outras cidades, como, por exemplo, Washington, que é a capital do país. Essas medidas se somam, né, ao tarifaço de 50% que o Trump já tinha aplicado sobre produtos brasileiros em julho, numa escalada de retaliações que tem, sim, um nome por trás: Eduardo Bolsonaro. O deputado se mudou, né, para os Estados Unidos no início do ano e admite estar articulando junto ao governo americano uma reação contra o julgamento do pai, que foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Ontem mesmo, Eduardo publicou um vídeo dizendo que essas sanções são uma pressão sobre a elite e defendeu mais uma vez uma anistia ampla, geral e restrita para todos os fatos criminosos que ocorreram desde 2019. Não quer mais nada, né, o nosso patriota. Ou seja, o Trump não está só criticando a condenação de Bolsonaro, ele está agindo para deslegitimar o judiciário brasileiro e reforçar a narrativa de que aqui tem uma perseguição política. Diante disso, o nosso presidente Lula teve a chance de usar a tribuna da ONU para dar uma resposta mais contundente, mas preferiu uma menção velada, falando em agressões contra a soberania, sem citar o nome de ninguém. O Itamaraty, por sua vez, se limitou a publicar uma notinha dizendo que as sanções são uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. É um tom bem abaixo do que se esperava, especialmente considerando que, nesse mesmo palco, Lula permitiu usar a palavra genocídio, por exemplo, para se referir a Israel. Então, quando o ataque é diretamente ao Brasil e ao nosso sistema de justiça,
a reação é muito mais cautelosa, né? Isso passa a sensação de que o governo brasileiro tem mais coragem para falar dos problemas alheios do que para defender os próprios interesses no cenário internacional, sem contar que deixa evidente a obsessão de Lula e da diplomacia brasileira com a questão israelense. Mas, aparentemente, o efeito surtido dessa omissão foi positivo. No seu discurso, Donald Trump falou que abraçou Lula ali nos bastidores do evento e teve uma química excelente com o presidente brasileiro, que pareceu, segundo Trump, um cara muito agradável. Ele ainda falou que vai se reunir com Lula, provavelmente na semana que vem. Na superfície, é uma sinalização de que as negociações podem realmente começar a acontecer. O ponto que a gente tem que observar agora é quais são as vantagens de cada lado nessa mesa de negociação. Porque a posição do Lula não é exatamente confortável, né? Agora, ele não vai mais poder repetir o tempo todo que o Trump não quer negociar e que, por isso, ele não ligou para o presidente americano. O presidente americano falou que quer negociar, falou isso na tribuna da ONU. Então, nesse contexto, o Lula vai ter que voltar para casa com alguma vitória para não sair desmoralizado desse processo. Os bolsonaristas mais radicais ficaram muito felizes com o recado de Trump, porque, na visão deles, a única saída para o Lula vai ser voltar com uma redução do tarifaço, mas que, para isso, vai ter que prometer para o Trump que a anistia ampla, geral e restrita vai sair do papel. Mas isso não é necessariamente verdade. Existem uma porção de outros interesses menos políticos e mais econômicos que podem fazer parte dessa negociação. Então, o recado do dia é: torcedores, calma. É hora de analisar tudo com menos paixões para a gente entender direitinho tudo o que pode acontecer daqui para frente. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês, onde eu tento explicar melhor algum conceito que seja estranho aos nossos ouvidos. E hoje, para a gente ficar no tema, vamos explicar então o que é a tal da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é uma ferramenta criada nos Estados Unidos para punir pessoas e instituições acusadas de graves violações dos direitos humanos ou de corrupção. Ela foi criada em 2012 para punir autoridades russas envolvidas ali na morte suspeita de um advogado, Sergei Magnitsky. O mais chocante é que essas sanções não precisam de processo na justiça americana. Elas são uma decisão meramente administrativa. Bens bloqueados, proibição de entrar nos Estados Unidos e até banimento de cartão de crédito internacional. Hoje, a lei é usada mundo afora e pode mirar qualquer um que o governo americano considere responsável por repressão ou por corrupção. No caso do Brasil, o Trump está usando a lei como arma política para dar força a essa narrativa de que o julgamento do Bolsonaro foi uma grande perseguição. Então, em resumo, a Lei Magnitsky é uma espécie de bomba diplomática que os Estados Unidos lançam sem precisar declarar guerra com bombas de verdade. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar mais esse dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre exatamente onde me encontrar. Uma boa noite para vocês e até amanhã.